Meus amados irmãos, boa noite, graça e paz. Aleluia, glória! Glória a Deus! Nessa noite. Senhor é bom, aleluia! Oh, glória a Deus. Glória a Deus! A presença do Senhor aqui desde o começo. O Senhor, Ele agindo em nosso meio, Ele trazendo. Eu estava ali sentado, o Senhor falando comigo, trazendo paz, trazendo segurança. Sabe, eu senti muito forte a presença dEle. Aleluia! Eu creio que nessa noite vocês não sairão da mesma forma. Porque o Nós Senhor tem algo cremos. a falar no coração de cada um de vocês. Nós cremos, Senhor. Eu tinha uma palavra preparada, mas você sabe que o Senhor, ele sempre muda, né? Eu tinha falado para o pastor, eu tinha preparado tudo em meus bolsos, eu tinha feito e era uma outra coisa, o Senhor mudou totalmente. Amém. E para a gente trazer uma palavra, porque às vezes a gente precisa trazer uma ministração, né, ou ministrar, primeiro a gente precisa ser ministrado. Os pastores sabem como é, né? Deus ele ministra a gente primeiro para depois ministrar. É verdade. E vocês que estão também aqui de forma inicial e aqueles que estão de forma online, eu sei que Deus ia falar com vocês, amém? Eu quero trazer um tema, né? O Senhor sempre me dá um tema de uma ministração, e o tema que o Senhor me dá para essa palavra é: seja vigilante. Ô, glória! Vou colocar aí, para vocês entenderem. É lindo, Jesus. É forte. Eu até voltei, eu não estava tão acostumado a usar folhas, papéis, sempre no digital ali, mas hoje eu vou fazer um pouquinho dos dois juntos, né? Um pouco do digital e um pouco do físico, né? Abra comigo no livro de Mateus, capítulo 25. O Senhor fala, né, o Senhor Jesus ele fala muito em parábolas, e aqui não é diferente. Eu vou ler com os irmãos no telão, se os seus irmãos não se importam, acho que a linguagem Mateus 25, até o 11, falou. E essa linguagem é um pouquinho diferente, né? Ela é a nova versão de hoje, né, traduzida para hoje. E disse Jesus, né, Jesus disse: naquele dia o reino dos céus será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar o noivo. Em outras versões vai estar 10 virgens, né? 5 eram sem juízos e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas levaram óleo de reserva. Amém, não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram as vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito: o noivo estava chegando, venham encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram, acenderam as suas lamparinas. E as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão apagando. Elas disseram: de jeito nenhum. Responderam as moças ajuizadas: o óleo que nós temos não dá para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo, e enquanto elas estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele, e a festa no casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, não nos deixe entrar. E o noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade, eu não sei quem são vocês. Amém? Então essa palavra, Jesus ele contou a parábola das 10 virgens, quando estava em Jerusalém, dando sua última instrução aos discípulos acerca do acontecimento do fim dos tempos e a necessidade de estar em constante vigilância. Então aqui Jesus ele responde as perguntas dos discípulos sobre o
fala, né, essa parábola ela fala parte do discurso, fecha parte do discurso escatológico que fecha o livro de Mateus entre os capítulos 24 e 25. E quando a gente vê, né, o Senhor ele fala muito em parábolas. E eu estava, às vezes, quem nunca se perguntou por que o Senhor fala em parábolas? Porque se a gente vê os fariseus naquela época e até mesmo os discípulos, eles falavam: Senhor, eu não entendo o que você está falando. Às vezes eles não entendiam. E aí eu peguei algumas explicações do porquê o Senhor fala em parábolas. E algumas explicações seriam que ele torna o ensinamento mais acessível. As parábolas eram histórias simples, cotidianas dos personagens, situações familiares ao público daquela época. Então ele pegava situações do cotidiano, das coisas que aconteciam naquela época, para poder trazer a revelação da palavra. Outra situação também é revelar a verdade espiritual de forma gradual. A parábola convida, né, reflexões, ele faz a gente refletir, né, e a interpretação permitindo que cada pessoa absorva esse ensinamento de acordo com o próprio nível de compreensão. E também ele traz isso a desafiar os ouvintes a pensar e agir. A parábola oferece respostas prontas, mas estimula os pensamentos críticos. Ou seja, ele estimula, a forma de ele falar estimulava os discípulos a pensar e a refletir. Aleluia. Não era a intenção de Jesus falar: não, vamos para falar porque é difícil para vocês não entenderem. Pelo contrário, era que vocês entendessem, só que de forma simbólica muitas das vezes. E aqui na parábola das 10 virgens ele fala sobre casamento. Mas qual é o significado dessa parábola? E o significado dessa parábola das 10 virgens está relacionado à vigilância. Aleluia! Na espera do retorno do Senhor Jesus. É preciso estar preparado à volta de Cristo o tempo todo, mesmo que ele demore mais do que esperado. Pois ser zeloso por pouco tempo de nada adianta. Ou seja, essa parábola de Jesus, a descrição do tipo de um casamento judaico da época, onde ele mostra os costumes daquela época. Mas no caso de ser zeloso, porque eu digo ser zeloso, não devemos ser zeloso por pouco tempo, mas sim por muito tempo. Porque a gente pensa assim: se eu cuido da igreja, eu faço as coisas do Senhor, amém. Mas muitas das vezes a gente para, muitas das vezes a gente desanima. Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas que o Senhor ele fala para nós nessa noite que a gente não venha desanimar, não venha ser superficial, mas que a gente venha ser constante. Aleluia! Em cuidar das coisas dele. Aleluia! Amém? E era o costume do noivo, né, para a gente contextualizar esse casamento dessa época. Era costume do noivo acompanhar seus amigos tarde da noite à casa da noiva. Lá a noiva esperava as suas damas de honra, né, as virgens, serem avisadas da aproximação do seu esposo. Deviam sair com as suas lâmpadas para iluminar o caminho do noivo até a casa da noiva, onde seria a celebração das núpcias. Obviamente que o Senhor naquele momento ele estava dizendo que o noivo, né, dessa parábola, no caso, era o próprio Senhor, era o próprio Cristo. Então ele estava simbolizando que ele é o noivo e que nós devemos aguardar a vinda dele. E aí existe algumas situações, né, que diz a respeito da identidade das virgens, tanto as loucas quanto as prudentes. E aí existem muitas interpretações. Eu acredito que todos vocês já ouviram em muitas igrejas e às vezes na internet essa pregação das 10 virgens. Eu também já ouvi várias vezes. E aí ela traz vários sentidos, várias formas de a gente interpretar. Eu coloquei algumas delas aqui, né? Por exemplo, alguns acham que as 10 virgens simbolizam os remanescentes de Israel no período final da grande tribulação. É uma das especulações que colocam também. Outros acreditam que as 10 virgens simbolizam a própria igreja visível, onde se encontram aqueles verdadeiramente que creem em Jesus e esperam prudentemente a sua vinda. Todas essas explicações se aplicam realmente. E existem também aqueles que professam e
crerem nele, mas na verdade são como virgens loucas. Seriam virgens loucas. Seriam pessoas imprudentes que, por mais que queiram esperar, às vezes fazem coisas que não agradam ao Senhor, que vai de contra as coisas que o Senhor nos ensina. Verdade. E existem diversas explicações, mas analisando o contexto, vemos que a mensagem é muito clara. O significado dessa palavra é de simplesmente eu preciso estar preparado para a volta de Cristo. Aleluia. O tempo todo, mesmo que ele demore. Nós, como verdadeiros cristãos, devemos estar preparados. Glória a Deus. Olha para o seu irmão e fala para o lado. Vamos estar ao seu lado e fala: você está preparado? O Senhor está aqui nesta noite, irmãos. Eu quero falar conosco, quero nos dar um ensinamento, uma instrução nesta noite. E sabe por que você deve estar preparado? Porque quando Cristo voltar, não haverá mais possibilidade de uma segunda chance para que não estiverem preparados. Meu Deus, é forte. E quando eu estava preparando essa palavra, por isso que eu falo, o Senhor, Ele ministra a gente primeiro, porque Ele falou muito comigo. Eu não estaria aqui se ele não tivesse falado tanto comigo para me preparar. Muitas coisas vocês vão entender ao longo da ministração. Amém? Esse texto também nos ensina sobre a fé genuína e as boas obras como evidência da salvação. Ou seja, a palavra do Senhor fala que não basta só a fé sem você não ter as obras. A fé sem obras é morta. Então a gente precisa fazer a obra do Senhor, fazer a vontade do Senhor. Porque a gente fala: eu creio no Senhor, não, eu tenho fé, sim, eu tenho. Mas não adianta você ter fé na sua casa, somente ficar lá na sua casa, ou vir numa igreja de uma vez por mês, ou a cada 2 vezes. Isso não basta. Você não demonstrar as obras, aquele grande dia o Senhor vai falar como Ele falou para as virgens: a verdade, não sei quem são vocês. Ele não vai reconhecer. É forte, Jesus. E no contexto cultural, como eu falei, no contexto cultural da época, ele simbolizava então como o casamento. E ele mostra a reverência e o significado de sempre estarmos preparados. Aquelas virgens, elas não estavam preparadas, porque, contextualizando aquele casamento da época, elas precisariam já estar com suas vasilhas acesas, né? O seu fogo aceso, cheias suas vasilhas, para quando o noivo chegasse. Aleluia. E eles perguntam: será que nessa noite você está com as suas vasilhas cheias? Glória a Deus. O fogo está aceso nessa noite? Precisamos estar com o fogo do Senhor aceso em nós. Ele está dentro de nós, dentro do nosso Espírito Santo está dentro de nós. E você já sentiu que precisa mudar? Mas deixa para amanhã. É forte. O tempo passa, nada acontece. O diabo, ele não tem pressa. Você acha que você pode falar: não, vou deixar para amanhã. Mas o diabo não. O diabo, o inimigo das nossas almas, ele não deixa para amanhã. Ele trabalha o tempo todo. Assim como o Senhor trabalha, o inimigo também trabalha. Ele sabe cada dia que você adia a sua decisão. Um dia mais que você adia é um dia que ele vence. E muitas das vezes você promete que vai parar com aquele pecado, que vai mudar de vida, mas nunca dá o primeiro passo. A gente precisa dar o primeiro passo. E tem algo que aí eu falo, o Senhor falou muito comigo esses dias, que se trata da procrastinação. Procrastinação não é só um problema comum, como a gente pensa: isso é só um problema comum. Não é só um problema comum. É uma arma poderosa nas mãos do inimigo. Porque quando você procrastina, o inimigo está ao derredor, ele está só observando cada situação que você faz, cada ação sua. Aí ele pensa: você não vai agir hoje? Você não vai orar hoje porque você está cansado. Meu Deus. Você vai deixar para amanhã? E aí é onde ele age, porque é a arma que ele tem contra os cristãos. E a Bíblia nos mostra que outra coisa que está dentro da procrastinação, a Bíblia mostra que a preguiça é a falta de ação, é uma falta de ação perigosa. Meu Deus! Às vezes hoje você acorda: Senhor, hoje eu estou com preguiça,
eu vou fazer isso mais tarde. Mas aí você vai deixando, vai deixando, vai deixando. Meu Deus, é forte. E aí as 5 virgens inércias, nessa parábola que lemos, né, não estavam preparadas quando o noivo chegou. Elas deixaram para depois o que deveriam ter feito antes e ficaram de fora. Eu não quero ficar de fora. Quem aqui quer ficar de fora? Porque eu não quero. Eu não quero. Também Eu quero estar não. com o Senhor Eu nesse quero grande estar dia. com o Senhor. Jesus é o noivo, e quando ele voltar, muitos estarão despreparados, porque sempre acharam que teriam mais tempo. Muitas das vezes, irmãos, a gente pensa dessa forma: o Senhor está voltando, o Senhor está voltando. Quando eu era criança, nem conhecia Jesus, eu ouvia isso, pequenininho, eu já ouvi falar, mesmo não conhecendo o Senhor, eu ouvia os crentes falavam assim: Jesus está voltando, já vai fazer o que? 30 anos, isso. E eu continuo escutando: Jesus está voltando. E as pessoas pensam: eles só falam isso, os crentes falam isso, ele está voltando, eu estou aqui há tantos anos e ele não voltou ainda. Mas ele está voltando mesmo. É verdade, aleluia. Você acha que vai ter mais tempo? Mas quantas vezes você já mentiu para si mesmo dizendo: essa é a última vez que eu vou pecar? Meu Deus. Depois eu peço perdão e me conserto. Jesus. E nada muda. Tempo depois, lá está você novamente no mesmo erro, Meu Deus. insatisfeito com a sua falta de mudança real. É A gente forte. tenta buscar, você está buscando, mas quando você vai ver, você vai procrastinando, você acaba se insatisfazendo com si mesmo. E isso acaba te levando para outros caminhos. Meu Deus. Quantas vezes você diz que vai largar aqueles hábitos errados, que sabe que não agrada a Deus, e vai começar a buscar Ele de verdade? Precisamos começar a buscar o Senhor de verdade, amém? Ô glória. Mas os dias passam e nada muda. Hoje, e mediante a tudo isso que você tem passado, o Senhor me traz aqui nessa noite para te trazer. Eu quero te ensinar 3 passos práticos para começar a sair do comodismo e tomar decisões que realmente possam transformar a sua maneira de viver. Aleluia. Ô glória. E o primeiro passo: faça algo hoje, nem que seja pequeno. Meu Deus. É algo que a pastora tem falado muito conosco nesses últimos tempos, né? O pastor também fala muito. Às vezes, pequenos, as coisas que você faz, você às vezes, eu quero já fazer tudo de uma vez. Calma. Ainda que seja pequeno, aos poucos, você vai se desenvolvendo. É verdade. O diabo quer que você pense que a mudança é impossível, que é melhor esperar um momento mais favorável, ou seja, você esperar um momento, quando tiver aquele momento eu vou começar a mudar, e não dá para esperar. Mas a Bíblia nos diz em 2 Coríntios 6:2, Glória a se quiser Deus. colocar, mas não dá bem. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Aleluia. Escutem, Deus diz: quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu entendi que seu pedido eu socorri quando cheguei. O dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Você quer ser salvo amanhã? Glória a Você quer ser salvo Deus. depois da manhã? É o dia da salvação, é hoje. É hoje. Nós queremos. Tenha em mente que você precisa ser salvo hoje. Hoje é o dia. O dia chegou. Glória a Deus. E aí você se sente, às vezes, sem vontade de orar. Não espere sentir vontade para ter tudo perfeito para começar. Muitas das vezes a gente pensa que precisa ter algo. Deixa eu chegar a uma situação perfeita. Olha, amanhã é um dia que eu vou precisar, que vai estar mais tranquilo. E aí eu vou começar a buscar. Eu vou começar. Amanhã é um dia perfeito. Eu não espero o dia perfeito, porque esse dia não existe. É A verdade. perfeição está somente no Senhor. O nosso Deus, Ele é perfeito. Oh, aleluia. É verdade. Aleluia. Não espere esse dia chegar. Verdade. Se você quiser ler mais a Bíblia, leia um capítulo hoje. Se você quiser orar, mas nem que seja 2 minutos, comece a orar hoje. Aleluia. Grave isso no seu coração. Pequenas ações quebram a barreira da inércia. Oh, Vou repetir
pequenas ações quebram a barreira da inércia. Aí você deve dizer assim para mim, mas o que você está falando, pregador? Você está falando o que significa inércia? Você fala essa palavra estranha, mas eu vou te dizer o que significa inércia. Inércia é a propriedade que o corpo tem de resistir a qualquer mudança em seu estado de movimento, quando há falta de ação ou mudança num sentido amplo, ou seja, falta de ação. E também é um estado na qual ele resiste a qualquer tipo de mudança, ou seja, muitas das vezes o nosso corpo ele resiste às mudanças. Você fala, olha, eu vou mudar, eu preciso mudar isso, isso e isso, mas muitas das vezes a gente sente essa dificuldade. A falta de ação também muitas das vezes atrapalha. Quando a gente não tem ação, a gente não consegue mudar. E a gente quebra essa barreira da inércia quando a gente busca o Senhor, quando a gente busca a presença dEle. E muitos caem na armadilha de dizer: vou pecar só mais uma vez, depois eu peço perdão. Não é dessa forma que devemos agir. Mas essa é uma promessa vazia, porque você sabe que vai fazer. Eu vou fazer mais uma vez, depois eu peço perdão. Eu caio de novo. Mas eu vou pedir perdão, o Senhor vai me perdoar. Sim, o Senhor, Ele te perdoa. Ele te perdoa porque Ele é tão maravilhoso conosco, tão misericordioso que Ele nos perdoa. Mas a gente precisa mudar. E cada vez que você escolhe pecar, achando que depois terá tempo para se arrepender, está enganado. Isso é um engano do inimigo. É um engano de Satanás em nossas vidas, porque o Senhor fala: a mudança precisa ser feita. Você precisa pedir perdão hoje, se arrepender, porque se você deixar para amanhã, mais o inimigo vai colocar na sua mente para você: não, peque mais uma vez, só mais uma vez, isso vai te perdoar. É forte. E isso acaba sendo um engano. E o pecado, isso é muito forte que eu vou falar, mas é a verdade. O pecado, ele endurece o coração. Quanto mais você adia sua mudança, mais difícil torna-se abandoná-lo. Verdade. Então, o pecado, ele endurece o nosso coração. Conforme você vai pecando, um dia você fala: eu peço perdão, Senhor. Outro dia você peca de novo: peço perdão, Senhor. Vai chegar um momento que você já não vai mais conseguir. Você vai falar: vou pedir perdão para quê? Eu já sou um pecador mesmo, já sou falho. E aquilo vai endurecendo o seu coração. Já não existe mais um arrependimento. Aí entra algo que começa a viver esqueci a palavra agora, que a gente ministra na conferência, que é a iniquidade. Você acaba entrando na iniquidade, porque a iniquidade é algo que já não é mais um simples pecado, uma simples queda que você está, mas a iniquidade é algo que vai dominando a sua vida, te prende, você começa a se preso naquilo. É verdade. E aí você já não consegue mais se arrepender. Você vai, vou pedir perdão, mas amanhã eu peço perdão. Você vai procrastinando esse arrependimento. Verdade. Não permita que o hábito de procrastinar o arrependimento te afaste da presença de Deus. Meu Deus! E se você for deixar para depois, deixar para pedir perdão depois, vai chegar uma hora que você não vai mais sentir vontade. Né? Eu já passei por algumas situações assim, né? E muitas das vezes a gente pede perdão, mas depois a gente já não consegue mais, porque o nosso coração já está tão acostumado em pecar, já estamos tão acostumados em se entregar às coisas da carne, às coisas do mundo, que aí vira um costume nas nossas vidas. E da mesma forma, quando a gente busca o Senhor, a gente precisa buscar constantemente, para que isso venha um costume nas nossas vidas, para que a gente possa acostumar a servir e buscar o Senhor e deixar o pecado. Porque o pecado ele só nos traz destruição, nos traz esfriamento e nos traz afastamento do Senhor. Meu Deus! É forte. Oh, alabaçura, alabaçura. Tu és tremendo, Jesus. Oh, alabaçura, alabaçura. E o segundo passo para você, que eu quero ensinar nessa noite: tenha disciplina e não dependa da emoção. Meu Deus! Muitos cristãos vivem pela emoção. Eita! Não sentem motivados de fazer ou deixam para depois.
Mas a palavra do Senhor diz em Provérbios 13, 4: o preguiçoso deseja em nada tem, mas a alma do diligente se farta. Meu Deus, é forte. Coloca aí. Provérbios 13, 4. Provérbios 13, 4. É Às forte. vezes você pensa que a palavra do Senhor não fala dos preguiçosos? Fala. Fala. E, ó, Eita. por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele Meu não tem, Deus. ele não conseguirá. Mas a pessoa esforçada consegue o que ele deseja. Então precisa de esforço. Todas as coisas que a gente vai fazer precisa de esforço. E o reino de Deus também é da mesma forma. Você precisa se esforçar, você precisa lutar. O reino de Deus é tomado à força, diz a palavra do Senhor. Então não dá pra gente ficar com preguiça, porque você pode orar. Eu estou falando como falei, o Senhor ministra no coração muitas das vezes situações assim. E eu tenho orado, Senhor, tira o desânimo, tira a preguiça, me dá força para mim poder levar a tua palavra, para mim poder orar, para mim poder buscar e derrubar as trevas, porque as trevas elas não brincam. A gente vive numa batalha. Se a gente não é diário, dia e noite, a gente precisa batalhar. No momento que você está dormindo, descansando, o Senhor te guarda. Mas quando você está de pé, acordado, batalha, porque o inimigo está ao derredor. Ele veio para roubar, matar e destruir. Muitas das vezes, mas como assim você fala roubar, matar e destruir? Ele quer roubar a sua paz. Às vezes você quer estar em paz com as pessoas, em paz com o Senhor, mas ele vem para roubar a sua paz. Meu Deus! Destruir, ele quer destruir a sua vida, o seu relacionamento, o seu casamento, a sua casa, a sua família. Vocês conhecem, quem assistiu, né? Mas o Quarto de Guerra é um filme muito tremendo que mostra muito essa questão do roubar, matar e destruir. Porque, não querendo dar spoiler, né, para quem não assistiu, mas no filme ele fala muito desse casamento, um casamento que ele veio para destruir esse casamento. As pessoas ficavam distraídas, brigando, discutindo, enquanto tinha uma filha pequena, o casal tinha uma filha, a filha ficava de lado. Não tinha presença do pai, a presença da mãe, porque eles trabalhavam durante o dia, quando chegava em casa era briga. E o inimigo estava atuando ali naquela situação. Meu Deus. Até que ela resolveu despertar e falar: chega, hoje eu coloco Satanás para fora da minha casa. Aqui você não tem mais domínio, aqui você não tem mais ação. Bata e retirada, ela tirou Satanás da casa dela. Teve um posicionamento e começou a agir. Em nome de Jesus, a gente precisa agir. Deus maravilhoso. Tu és lindo, Jesus. E você às vezes você pensa assim: mas hoje eu não estou sentindo a vontade, eu não estou sentindo a presença do Senhor. Mas não espere vontade para buscar a Deus. Crie uma rotina. Isso daqui não é como eu falo, não é uma regra, tá? É algo que você pode, cada um tem sua forma de agir ou de fazer. Mas você pode criar uma rotina espiritual. Estabeleça, por exemplo, horários para você orar. Por exemplo, você fala assim: eu tenho as coisas para fazer, chego em casa, minha vida é corrida. Mas você pode estabelecer um horário para você orar. Verdade. Ler a Bíblia. Eu tenho dificuldade para ler a Bíblia. É muito difícil, às vezes eu leio e eu não entendo. Eu já passei por isso. Muitas das vezes eu lia e eu não entendi. A gente estava falando essa semana, né, com o pessoal dos ministrados lá no Paraná, né, aqueles que estão assistindo a gente. Se vocês estiverem assistindo, sejam bem-vindos, Bia, o Sérgio. Amém. E a gente estava falando sobre isso, e a Bia até comentou, né, que ela tem dificuldade um pouco, né, devido à palavra. Mas posso te falar? Não temos desculpa, não. Porque às vezes a gente coloca desculpa com a dificuldade. Mas a Bíblia tem versões, tem a Almeida revisada, a Almeida corrigida, a nova versão transformadora, a nova versão internacional, King James. Você tem várias versões. Eu até pedi irmãos colocar nessa versão aí, NTLH, porque eu comecei a ler nessa versão e eu comecei a flutuar. Aleluia! Glória a Deus! Isso é a oportunidade de cada um tem uma versão que se identifica mais. E isso aconteceu comigo essa semana. Eu estava indo trabalhar, é o momento que mais consigo focar no Senhor ali. E às vezes acontece que o metrô está lotado, tá? Quem conhece aqui em São Paulo, conhece a linha vermelha no metrô, sabe que de manhã é muita gente. Eu estava ali quase espremido.
mas eu estava olhando o celular assim, ó. Eu não sei se todo mundo consegue fazer isso, mas eu estava ouvindo o louvor e lendo ao mesmo tempo, que é meio... Aleluia. Mas é gostoso fazer isso. E aí eu estava lendo e ouvindo o louvor, e aí quando eu comecei a ler, eu estava lendo João, e aí eu transportei daqui, eu fui lá onde Jesus estava com os discípulos. Ele falava, dando instruções para os discípulos, falando com eles, e eu fui para lá e nossa, eu como se estivesse lá ouvindo tudo que ele estava falando. Eu nem vi quem estava me esmagando de um lado, me esmagando do outro. Inclusive até a minha esposa vai lembrar, eu passei na estação nesse dia. Eu passei uma estação depois, tive que voltar porque eu estava tão assim. Inclusive, só que assim, ao mexer na palavra, às vezes a gente depara com algumas situações. E eu queria, se o pastor puder colocar para mim, João 6:28. Eu fiquei uma situação que eu fiquei um pouco bravo e um pouco triste também. Acho que vocês vão entender o porquê. Porque a palavra do Senhor é maravilhosa. Né? A gente vê umas coisas assim que a gente fica bom de ver. E João 6:28 fala assim: os fariseus ali, ou os discípulos que estavam ali conversando com o Senhor, eles falam assim: o que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer quer que vocês creiam. Aí Jesus falou: ele quer que vocês creiam nele e que ele enviou. Pode contar. E no 30 diz: eles disseram: que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Olha isso. Eu fiquei triste com isso, porque eles estavam com eles ali. Eles já tinham visto muitas coisas e eles conseguem perguntar uma coisa dessa para Jesus. Hoje a gente não tem ele presencialmente, assim, fisicamente, ele está aqui nessa noite, mas eles estavam ali com ele presencialmente. E eles têm coragem de perguntar algo assim. Aí eu olhei no Senhor e falei: nossa Senhor, como é? Por isso que muitas das vezes o Senhor dá umas respostas mais duras. Incrédulos, homens de pouco café, vocês estão comigo e não veem as coisas que eu faço. Vocês não creem no Pai. Jesus ele veio para revelar o Pai. E naquele momento eles não entendiam, continuavam perguntando e questionando ao Senhor. E o que eles viviam? Eles viviam na emoção. Quem espera a emoção nunca faz nada. Essa é a verdade. Se você esperar na emoção, você não vai fazer. É verdade. Porque como cristão, a gente não vive, já diz o nome cristão, seguir a Cristo. A gente precisa viver, adorá-lo em espírito e em verdade. Porque se você viver, a palavra não fala em emoção e verdade, em espírito. Porque se você tentar buscar em emoção, você pode às vezes muitas vezes chorar, isso, só que aquilo não vai resolver a sua vida. É verdade. Aquilo não vai resolver. Verdade. E a constância na vida espiritual depende de sentimentos passageiros. Não depende de sentimentos passageiros, mas de uma decisão firme. Ou seja, você precisa ter uma decisão. Aleluia. E a decisão não é deixar para depois. Se você não decidir buscar o Senhor, você vai num culto, de repente, o pregador traz a palavra, no final do culto ele fala: você aceita Jesus como o seu único e suficiente Salvador? Você levanta a mão, às vezes vai lá na frente, ora e aceita. Mas você teve a decisão de aceitá-lo. Agora daí para frente você precisa ter a decisão de buscá-lo. Aleluia. Você aceitar não é o suficiente, você precisa buscá-lo, entregar a sua vida para Ele. Entregue a sua vida ao Senhor nessa noite. Oh, lavassura, lavassura. É isso que o Senhor espera de nós, que a gente busque Ele de todo o nosso coração. Aleluia. Você pode até não sentir vontade de orar, ore mesmo assim. Verdade. Pode estar cansado de ler, estar cansado de chegar do serviço cansado, mas leia a Bíblia mesmo assim. Aleluia. O verdadeiro discípulo, ele não age pelo que sente, mas pelo que sabe que precisa fazer. Meu Deus, se você é um discípulo do Senhor, você sabe o que precisa fazer, porque você vai ler, você conhece Jesus, você conhece a palavra e sabe o que precisa fazer. Aleluia. Oh Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu te falar algo nessa noite. Você muitas das vezes se sente distante. Você sente que Deus está distante de você. Talvez seja você que se afastou. Meu Deus, é forte. Porque se você falar que Ele está distante, você estaria mentindo. Porque a palavra do Senhor diz que Ele está perto. É verdade, Ele aleluia. fala que Deus está perto. A palavra fala isso: eu estou perto de todos aqueles que me buscam.
Aleluia. E a sua vida, muitas das vezes você precisa entender o que você faz na sua vida, porque o que você enche dela. A sua vida será direcionada pelo aquilo que você se encher dela. Ou seja, se você se enche da presença, se você se enche da palavra, sua vida vai ser direcionada para as coisas espirituais e para as coisas do Senhor. Mas se você se enche das coisas que não agradam ao Senhor, de internet, de outras coisas, a sua vida vai direcionando para aquilo que você está enchendo. É verdade. É uma coisa muito simples. Que você buscar aquilo que sua mente, seu corpo, sua alma, seu espírito vai te levar. Verdade. E algo que a palavra do Senhor fala é orar sem cessar. A palavra do Senhor, ela não diz, né? A Bíblia não diz louvar sem cessar. Ela não diz adorar sem cessar. Ela não diz ir à igreja sem cessar. E ela não diz jejuar sem cessar, mas orar sem cessar. Aleluia. Todas as outras coisas são importantes, mas o orar é sem cessar. Aí você fala assim: eu tenho que ficar como? Assim, orando o dia todo, sem cessar? Não é assim que o Senhor nos ensina. Mas orar é falar com Deus. A oração é falar com Deus. Então quando você ora, tudo bem, vai ter aquele momento que você vai orar fervorosamente, vai batalhar, buscar, como a gente fez aqui agora no começo, né, na abertura do culto. Mas vai ter momentos que você não vai estar lá, você vai estar no seu trabalho. E a sua mente precisa estar em constante oração. A sua mente no seu trabalho, na sua faculdade, às vezes até na hora de você dormir, antes de você dormir, é todo momento, 24 horas. Por isso que eu falo, orar sem cessar. Não pare de orar. É como o louvor diz, nunca pare de lutar, nunca pare de orar. Mas continue buscando, mas continue também jejuando, continue adorando, louvando ao Senhor. Amém? Amém. Amém. Mas aí você pode dizer assim, talvez, mas pastor, a minha agenda está muito cheia, eu tenho muitas coisas para fazer. Muitas das vezes eu tenho, tem realmente gente que são empresários, que são cristãos, mas que são empresários, que têm uma empresa, e fala assim, a minha agenda é muito lotada. Talvez você tenha realmente uma agenda cheia, mas Deus não liga para isso. Deus não liga para isso. Não adianta termos uma agenda cheia, mas estar vazio. É verdade. O segredo não é ter uma agenda cheia, o segredo é não viver uma vida vazia. Lavassou. É forte essa palavra. Repete aí. Eu vou repetir, o Senhor diz, o segredo não é ter uma agenda cheia, o segredo é não viver uma vida vazia. Fala para o seu irmão que está do seu lado, seja cheio de Deus. Seja cheio de Deus. Glória. Aleluia. As pessoas, muitas das vezes, as pessoas elas gostam de sair para receber, na igreja para receber. Mas muitas das vezes o segredo não é ir na igreja para receber, mas é você sair para entregar. Às vezes a gente só quer, eu vou na igreja hoje, Deus vai falar comigo, eu vou ser cheio de Deus, mas você precisa muitas vezes entregar também. Verdade. Falar do Senhor também, porque é importante a gente se encher, mas a gente servir, entregar, falar aquilo que o Senhor quer que a gente fale, e muitas vezes a gente fica travado. O Senhor falou isso comigo hoje, tem falado comigo, que muitas das vezes eu quero falar aquelas minhas destrava. Mas o Senhor essa noite Ele quer destravar você, para você entregar a mensagem, para você entregar, seja na palavra, seja no abraço. Senhor. Entrega, Senhor. Aleluia, Jesus. Fala, Deus. É forte. Glória a Deus. E por que a oração é importante? A oração ela é uma chave. Ela é a chave para quebrar muitas coisas, romper muitas coisas na sua vida. Ela pode romper o orgulho, ela pode romper a soberba. A oração ela desintoxina você, desintoxica você de você mesmo. Muitas vezes a gente precisa se desintoxicar de nós mesmos. A oração é um caminho para a intimidade com o Pai. Jesus, quando ele foi no Getsemane, ali naquele momento ele estava numa intimidade com o Pai, estava orando e tendo intimidade com o Pai. E é o caminho. A oração é o caminho. Aleluia. Muitas das vezes a gente não tira nem o dízimo da oração.
Sabe qual é o dízimo da oração? 10% da sua oração. Às vezes a gente fala de dízimo, a gente vai falar de dinheiro, mas a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando da oração também. 10% que você tirar, você fala para o Senhor assim: Senhor, hoje eu tiro 10% do meu tempo, com a minha oração. Porque se você vir naquele momento que Jesus estava orando, ele volta aos discípulos e fala: vocês não conseguiram orar por nenhuma hora. Nenhuma hora os discípulos conseguiram orar. E sabe o que acontece? Eu sei que é chato falar isso, mas é a verdade. A internet, ela nos rouba o secreto com o Senhor. E a gente precisa ter mais informação. Hoje o que precisamos ter nesses tempos é mais estamos tendo mais informações do que revelação, e não precisamos ter mais revelações da palavra, mais revelação daquilo que o Senhor tem para nós do que somente informação. Nós enchemos de informação, bombardeados por tudo que tem na televisão, na internet, e aquilo ali só faz a gente ficar triste. A gente só vê coisas terríveis. Falar que vai melhorar, não vai. As coisas só tendem a piorar. A gente sabe que é o fim dos tempos, o Senhor está voltando, e é o fim dos tempos. Então a palavra fala que o amor de muitos iriam se esfriar. E aí você fala o amor de um pelos outros também, mas não é só de um pelos outros, não. O amor das pessoas por Deus, o amor que as pessoas, muitos cristãos mesmo, estão se esfriando do Senhor. E isso tem acontecido muitas das vezes porque o que tem te roubado, né? Você deixa te roubar a você da presença do Senhor. E a internet, ela faz muito isso, ela rouba a gente do nosso secreto com o Senhor. É verdade. E você sabe que grandes avivamentos vieram por meio da oração. Aleluia. Se você vê, teve um avivamento um tempo aí nos Estados Unidos, onde pessoas voltaram, um número muito grande, onde pessoas que não andavam voltaram a andar, pessoas que eram cegas começaram a enxergar, pessoas que já estavam condenadas voltaram por um grande avivamento do Senhor. O pastor vai colocar para mim 1 Reis 18, a gente vai no versículo 36 até o 38. Eu acho que nessa versão está um pouquinho diferente, mas você coloca, mas você vai passando conforme eu for. 36 ou 38? É a 1 Reis 18, aí vai do 36 até o 38. No momento da apresentação da oferta, o profeta Elias pôs-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu, Deus em Israel, tu é Deus em Israel, que eu sou o teu servo, que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, é Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. E aí, com essa oração, ocorreu que então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, e a lenha e as pedras e o chão também secou totalmente. Então ali foi um avivamento. E por quê? Por causa da oração de Elias. Elias clamou ao Senhor naquele momento, e o Senhor desceu fogo do céu. E o que precisamos fazer muitas das vezes nesses tempos que não tem ocorrido mais, muitas das vezes você vê um congresso, você vai nos congressos, ali reúne muitas pessoas para fazer outras coisas, mas os congressos antigamente eram lotados, hoje são lotados para outras coisas. Mas quando você pega um salão, um lugar para trazer oração, ninguém vai, poucas pessoas vão, e aí os poucos que vão ainda dormem. Estão ali orando e dormem. Meu Deus! As reuniões não são mais, as reuniões são vazias. É forte, Senhor. E o Senhor, Ele tem falado conosco, porque a gente precisa estar atento, a gente precisa buscar o Senhor. Porque a gente vê hoje, tem visto muitas igrejas vazias. Hoje eu estava vindo no caminho com a minha esposa, até comentei com ela: olha, na igreja, nossa, pouca gente, não tinha nem 10 pessoas, aí veio uma outra, poucas pessoas. Entristece um pouco o nosso coração, porque a gente quer ver as igrejas cheias, como eram antigamente. Antigamente as igrejas eram muito cheias, e hoje a gente vê que as pessoas não estão ligando mais.
claro, muitos acompanham a gente online aqui também. Eu creio que é importante você estar acompanhando. Mas se você tiver a possibilidade de uma igreja local onde você mora, vai, sinta a presença do Senhor, busque a presença do Senhor fisicamente. É verdade. E esse eu vou, não precisa colocar não, pastor, mas em 2 Reis 5:2 diz que uma mulher, a mulher de Naamã, ela trouxe uma menina. E essa menina, ela trouxe uma mensagem. Ela entrou na casa de um leproso. Imagina que ele fala, né? Num dos seus ataques contra Israel. Segunda Reis 5:2. Isso. Num dos seus ataques contra Israel, os servos haviam levado como prisioneiro uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Então, ela levou uma menina para que ela veio trazer uma mensagem. E ela entrou na casa de um leproso. Mas olha que tremendo isso. Ela não pegou lepra. Verdade. Ela estava na casa de um leproso e não pegou lepra. Ela estava na casa de um doente que não se adoeceu. Olha isso. Quando Deus usa a sua vida, quer usar a sua vida, você pode entrar na casa de um, perdão falar dessa forma, mas às vezes é uma pessoa que profere outra religião contra ao Senhor, mas você não pega aquilo. Você pode entrar na casa de uma pessoa que está totalmente manifestada ali, acontecendo coisas terríveis, mas não afeta você. É verdade. E a lepra que estava na mão, ela não pegou na menina, mas posso te falar? A graça que estava dentro da menina pegou e na mão. Oh, aleluia! A graça que estava nela pegou nele. E a graça de Jesus que está em nós, devemos pegar as pessoas ao nosso redor. Aonde quer que você vá, leve a graça do Senhor. Você contamina as pessoas que estão ao seu redor com a graça do Senhor. Essa é uma contaminação boa. É verdade. Mas aí eu te pergunto, você sabe o nome daquela menina? Não. Eu também não. Eu também não sei o nome daquela menina. Mas o que eu te digo é que quando você para ouvir gente pequena, Deus vai te dar uma mensagem para falar com gente grande. Pega essa dentro do Espírito. Aleluia. Quando você para ouvir pessoas pequenas, Deus vai te dar uma mensagem para você falar com pessoas grandes. Aleluia. Você fala, eu não vou ver a pessoa porque ela é inferior, mas Deus usa para trazer uma mensagem, como essa menina trouxe. Ela era uma menina simples, mas claro, e trouxe para falar com Naamã. Verdade. Naamã era um dos chefes ali da Síria naquela época. Era um homem muito importante. Verdade. Ele podia nem dar ouvidos à menina, mas ele ouviu. Verdade. Porque era do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Caminhando para o fim. E o terceiro passo que eu quero te ensinar nessa noite, né, 3 passos: cuidado com as distrações e as desculpas. O diabo usa distrações para te manter longe de Deus. Meu Deus. Seja ela em redes sociais, Forte. filmes e séries e trabalhos excessivos. Até nesse filme aconteceu, mas muitas vezes acontece na vida das pessoas. Às vezes o esposo ou a esposa está trabalhando muito, buscando muito, dedicando no trabalho, mas isso faz você se afastar, isso faz você ficar distraído. E tudo pode ser uma armadilha para te manter ocupado, mais longe do essencial. Qual que é o essencial? Buscar ao Senhor. E quando você fica distraído, você acaba não vendo as coisas ao seu redor, e você esquece de orar por quem tem filho, orar pelo seu filho, levantar um clamor por ele. Eu estava falando de oração, né? Parece uma coisa boa, mas eu vou comentar. É que estava aparecendo muita barata lá em casa, né? Minha esposa já estava desesperada. Eu acordava de noite assim, ou de manhã, barata na pia, barata em todo lugar. Eu falei, meu Deus, precisa fazer alguma coisa. A casa é limpinha. E a casa é limpinha, a gente gosta, ela briga comigo que eu exagero um pouco na limpeza, né? Minha mãe que é bem limpinha, né? Então a gente é bem limpinho. E começou a aparecer. E aí o Senhor falou: acho que está na hora de você se posicionar sobre isso. Vai lá, levanta um clamor, oração, e eu vou te mostrar. E eu fiz isso.
eu comecei a orar, Senhor, prende todos esses insetos, barata, aranha. A gente tem um balcão da cozinha, um armário. E eu falo, Senhor, taca fogo ali dentro, fogo do teu Espírito venha queimar todas esses insetos, essas baratas. No outro dia, a minha esposa ficou meio assim, ela acordou de noite, eu deixa eu olhar. Não via nada. Aí eu acordei pela manhã, deixa eu olhar devagarzinho, deixa eu ver se tem algum bichinho lá. Aí eu falei, tem que crer, não adianta você ficar olhando toda vez para procurar, não. Creia. Glória a Deus! Ei, você vai ver a glória de Deus. De lá para cá não apareceu mais nenhuma Oh, barata. As glória! poucas que apareceram estava morta. Glória a Deus! O Senhor queimou ela. Oh, aleluia! Aleluia, Jesus. Glória a Deus! Enquanto você está distraído ou afastado com as outras coisas, o inimigo continua agindo em É você, verdade. agindo e você não fere ele. Ou seja, quando você está distraído, o inimigo ele te ataca de uma forma e você não ataca ele. Então a gente precisa reagir para atacar ele. Porque senão você vai ser um saco de pancada na mão. É verdade! Você já está revestido da sua armadura, você precisa ajustar ela ali e ir para a batalha. E atacar. Aleluia! Porque a distração ela acaba prejudicando você. Você não Verdade! oferece nenhum perigo a ele. E é isso que ele quer. Ele olha para você e fala: você não vai fazer nada não hoje? Pô, que é bom para mim, então eu não preciso fazer muito esforço. Hoje em dia o inimigo não tem feito muito esforço com as pessoas porque as pessoas não reagem, não atacam ele. E Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então você tem que buscar primeiro ao Senhor. Às vezes você quer as coisas do Senhor, mas você quer que as coisas sejam acrescentadas, mas primeiro busque. As coisas não vão cair do céu. E se algo está te afastando da sua mudança espiritual, corte ou reduza. Você não... Claro, muitas das vezes a gente precisa ser radical mesmo. Né? Você tem aquele contato no Instagram, se você tem aquele canal que você acompanhava, que te afastava, que fazia você perder horas ali, a palavra do Senhor, que às vezes a gente fica bravo, não entende, corte a sua mão e joga no fogo. Mas não quer dizer para você arrancar a sua mão, mas sim para você tirar aquilo que está te afastando dele. E às vezes jogar fora, cortar, dar dislike naquilo que você curtia, que estava atrapalhando, sair daquele canal que você estava acompanhando, de repente alguma coisa relacionada à rede social. Às vezes você precisa cortar, ou às vezes é a própria rede social mesmo. Corte se for necessário. E muitas das vezes você pode ou cortar ou falar: calma, eu tenho que cortar de uma vez. Então reduza, pelo menos reduza para você buscar mais o Senhor. Aleluia. E aí eu te falo, isso aqui também é muito forte: faça um jejum digital. Troque tempo de tela por tempo com Deus. Aleluia! Oh, A gente fica glória. muito ali na tela, né? E aí a gente precisa trocar esse tempo com mais presença, com mais palavra, com mais oração ao Senhor. Por isso que eu falei, eu falo muito comigo nessa palavra. É forte! Forte, Ele igreja. quer falar com vocês também nessa noite. É forte! Aleluia. Glória a Deus! Para a gente concluir, às vezes o que está impedindo a sua transformação não é a falta de conhecimento, mas o excesso de distração. Muitas coisas ao seu redor Meu te Deus! distraindo, muitas coisas, você muitas vezes forte. enche de informação e aí você acaba se distraindo. O amanhã pode ser tarde demais. Meu Assim Deus. como foi com aquelas virgens, aquelas 5 virgens das 10, elas estavam distraídas e o noivo chegou e só os que estavam preparados entraram. Só 5 delas entraram. Meu As outras Deus! não, porque eles estavam distraídos. A procrastinação não é apenas um mau hábito, é uma estratégia do inimigo para te manter estagnado ou fora da presença do Senhor. Senhor. Que nessa noite a gente possa entender que a gente precisa cada dia mais buscar o Senhor. Aleluia! Como a gente tem falado, nem que for das pequenas coisas, aos poucos, mas você precisa, Mas porque quando você vai aos pouquinhos, você vai crescendo. É isso Porque mesmo. a gente perde tanto tempo com outras coisas que a gente começa também um pouquinho ali de um vídeo, alguma coisinha que a gente começa a assistir, aí vai longe. Quando você vê, você está horas ali. É Da mesma verdade. forma é com o Senhor. É Você verdade. busca aos pouquinhos e você vai crescendo. Vai vir sono, às vezes vai, você vai começar a ler a Bíblia,
insista, dá um sono. Mas insista. Insista. Hoje você leu um capítulo, amanhã. Hoje eu vou ler 2 capítulos, amanhã você lê 1. No outro dia você lê 2, aí você lê 3. Daqui a pouco você está lendo vários. Daqui a pouco você lê o livro inteiro. Pega João, eu pelo menos eu estava lendo 1 por dia. Já estou no 10. Amanhã já vou fazer o 11. Daqui a pouco eu termino. É isso mesmo, E aí aos glória. pouquinhos você vai pegando. Oh, aleluia. E a pergunta que o Senhor quer falar para você nessa noite: você vai continuar adiando ou vai tomar uma atitude? É forte, Jesus. Forte, igreja. Reflita nessa passagem, reflita em tudo que o Senhor falou nessa noite. Amém? Amém. Quero Aleluia. agradecer a minha oportunidade, convidar o pastor Everaldo para estar orando. Senhor, aplauda o Senhor. Glória a